Bem-vindos e bem-vindas a todos aqui nessa noite. Sexta-feira, trânsito, um pouco frio. Então, antes de começar, eu queria agradecer de maneira especial o apoio da família, que está aqui sempre presente, dos amigos, Complexos Núcleo, amigos que a gente vai recolhendo aí no coração e na alma ao longo da vida. E é por isso que estamos aqui, para falar dessa cidade, que são essas cidades afetivas. Mônica, obrigada. Então, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre esse elenco dos autores que eu coloquei aqui em diálogo hoje, com uma ênfase um pouco maior no Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço. Aqui no Brasil ele tem algumas obras traduzidas: A Era da Transparência, Agonia de Eros. E é um autor que do elenco hoje é o mais jovem, mas não menos importante, porque ele abre essa proposta de nos chamar a atenção para esse diagnóstico a respeito desse mal-estar contemporâneo que estamos aí vivendo. Então, preparei aqui alguns slides. Esse Edgar Morin, acho que já é um conhecido de muitos aqui. Eu trouxe de Morin um dos convivialistas. Então, aqui é o Manifesto dos Convivialistas. Essa obra é uma das obras das quais eu e o Sidney Sincoto Júnior, também pesquisador do Cidades Afetivas, a gente utiliza o pensamento dos convivialistas como um motor para desenvolver toda a narrativa a respeito das cidades afetivas que se configuram hoje no contemporâneo. Morin tem 97 anos, está escrevendo ainda. O ano passado ele lançou ainda um livro que provavelmente vai ser traduzido no Brasil. Ele é considerado um dos grandes autor da contemporaneidade. Ele tem a obra dele, principalmente os métodos. Morin vai deixar um legado, ele já nos deixa um legado que é a abertura de possibilidades e de caminhos a respeito da complexidade. Ele é um pensador incansável, amante da literatura, do cinema, aposta na ideia de metamorfose, tem uma paixão pelo Brasil e é um convivialista convicto. Esse é o Michel Serres. A obra que eu trouxe do Michel Serres é o Incandescente. Esse incandescente é esse homem que pode florescer a partir de um eixo comum que não separa natureza e cultura, que reintegra o homem no seu lugar de pertencimento cósmico. Michel Serres, ele tem um livro também do qual eu gosto bastante, que é o Polegarzinha, que foi uma conferência que o Serres fez aos jovens, também como um alerta a respeito dessa vida agitada, hiperexcitada, impulsionada pelas tecnologias digitais. E aí, esse é o Chul Han. Ele hoje tem 59 anos, ele nasceu na Coreia, mas é professor de filosofia, de estudos culturais na Universidade de Artes em Berlim. Ele é um grande ensaísta, é o mais jovem desses autores de hoje. E é um pouco aí em cima desse pensamento, todos eles têm em comum, que é a complexidade. Nós vamos dialogar hoje para falar um pouco desse mal-estar contemporâneo. Então, quais seriam essas chaves de leitura para falar desses três pensadores?
acho que a primeira grande chave de leitura é esse diagnóstico a respeito da sociedade. E esse diagnóstico da sociedade, ele tem um pouco a ver com esse mal-estar contemporâneo. Além disso, os três, eles também fazem um caminho a respeito desses embates relacionados ao processo civilizatório. Mas todos eles também têm algo que é recorrente no pensamento e na obra e na vida, que está relacionada à esperança. E vem a esperança da qual eu também compactuo, que é acreditar na educação como um caminho possível para regenerar eros de novas possibilidades, de novas conexões, de novos encantamentos. Então o pensamento complexo está presente o tempo todo na vida e na obra desses autores. E tem uma outra questão interessante que está relacionada à memória. Então, eles trazem para esse presente o passado e o futuro, às vezes até de forma simultânea, como é a característica do pensamento complexo, essa memória, esse entrelaçamento entre tempos. Que tempos são esses? O tempo passado, o tempo presente e o tempo que pode ser desvelado, o tempo futuro. Então, o Byung-Chul Han, ele faz um diagnóstico, ele ficou assim muito conhecido no Brasil, porque ele vai falar que a gente vive num hipercapitalismo. Esse hipercapitalismo, ele vai dizer, dissolve completamente a capacidade de existência humana, porque ela se transforma numa rede de relações comerciais. Para fazer uma análise a respeito da sociedade do cansaço, eu selecionei algumas imagens relacionadas à arte. Eu trouxe algumas fotos que eu tirei durante uma visita à SP Arte, aqui em São Paulo. E eu também trouxe algumas fotos pelas etnografias que nós fazemos nas cidades e as etnografias também relacionadas às pesquisas com os coletivos na cidade de São Paulo. Então, eu dividi vamos chamar isso de um circuito de conversação, de movimentos, em duas grandes partes. Essa primeira parte com esse diagnóstico, falando um pouco da obra do Chul Han, essas questões que são questões de todos nós, essa questão do contemporâneo, e depois, no segundo momento, toda a questão relacionada às cidades afetivas. Então agora, essa imagem, por exemplo, e por que eu denominei assim, falei, nossa, eu saí da SP Arte com a sensação de ter saído da SP Arte do cansaço. Porque o olhar que eu tive naquele momento, naquela observação a respeito daquele momento ali da SP Arte, que a arte ela é sempre assim, ela revela um pouco esse espírito contemporâneo, enfim, o espírito do tempo. Como a gente está falando de arte contemporânea, me passou essa sensação de, aonde eu olhava para a obra, era um pouco essa reflexão, pelo menos foi o que me tocou. Então, se a gente pensar, por exemplo, na série Black Mirror, acho que é um bom exemplo para a gente começar a pensar nesse diagnóstico a respeito dessa sociedade do cansaço. Só uma pergunta, alguém chegou a ler esse livro ou algum dos livros que eu comentei? Tá. Então, fica a recomendação de leitura, porque é muito engraçado, é a terceira vez que eu leio esse livro. Cada vez que a gente lê, a gente vê algo diferente, e é bom você
você sempre retomar essa leitura para incentivar, instigar essa força do pensamento. Se vocês quiserem, eu posso até deixar circulando aí para vocês darem uma olhada. Bom, então falando aqui de Black Mirror. O que é o celular hoje, se a gente for pensar no contexto de Black Mirror? O celular é como se fosse o controle remoto que aparece lá em uma das séries. É como se eu pudesse retocar a memória vivida. O que importa é o parecer ser. Basta abrirmos os perfis do Instagram, do Facebook. Mas é engraçado porque na controvérsia desse caminho, é um mundo que lá nas Global Trends de 2018, pode acessar aí os relatórios da Euromonitor, os relatórios de tendências, vem falando assim, as marcas e as pessoas estão buscando por autenticidade. Mas o que a gente está vivendo hoje é justamente a falta dessa autenticidade. Então, Michel Serres, em sua obra Incandescente, ele propõe que imaginemos agora pequenas plataformas de espaço e tempo. Então, é como se a gente estivesse aqui em suspensão. Pequenas plataformas de espaço e tempo. É como funciona a nossa memória. É assim, pequenas plataformas de espaço e tempo. O cenário incandescente, então, proposto por Serres, ele abre já na primeira parte do livro, na grande narrativa Em Memória e Esquecimento, para essa observação. E aí eu vou fazer uma pequena leitura do que seria essa plataforma de espaço e tempo, para chamar a atenção a respeito de como é que a gente está olhando para essa relação de espaço e tempo em relação ao que eu vejo e ao que eu percebo. Então vejam, aqui todo esse diálogo, ele também está muito em cima da antropologia dos sentidos, da fenomenologia de Merleau-Ponty, ou seja, eu para existir eu vou usar os meus sentidos, é preciso sentir. Diante da construção que nunca se altera, as rosas perdem pétalas, a casa é edificada, deteriora-se, desmorona, diante do perfeito paredão, cuja rocha se encurva, se erode sobre um solo eterno. Em cada uma dessas instâncias, em diferentes escalas de tempo, estabelece-se a mesma ilusão da rosa em relação ao jardineiro. Então, é como se as rosas nunca vissem o jardineiro. Não seriam assim também as cidades? Essa construção, quando eu era criança, aqui em Belo Horizonte, eu não tinha viaduto, que eu não sei nem o nome mais, que agora tem tanto nome, tanto viaduto, urbanizou tanto. O que vai acontecendo com a memória? Você tem uma noção geográfica, mas ela se modifica porque a cidade está nesse movimento constante de construção e desconstrução. E até a sua relação espacial, ela vai sendo o quê? Ela vai sendo modificada pelo efeito desse movimento. Bom, contudo, seriam então essas memórias apenas lacunas de espaço e tempo? Então, Michel Serres faz uma pergunta no Incandescente. Quem sou eu? O que eu vejo? Essa foto a gente tirou antes de ir para uma pesquisa com os coletivos na Praça Roosevelt, lá do alto da Instituto Moreira Salles. E é uma foto interessante porque ela tem nos acompanhado em todas nossas falas a respeito de cidades afetivas, porque ela realmente é muito significativa. Né? Então, isso está na rua. Então, do alto, você tem um grafite, você tem uma mulher caminhando. Quem somos? Então, essa é uma primeira reflexão.
Edgar Morin vai dizer que as cidades são sistemas abertos. Talvez se eu for hoje no Instituto Moreira Salles, do alto, e enxergar esse vão, eu tenho uma outra visão. Aí o Churran vai dizer o que é essa sociedade de desempenho. Essa também é uma imagem da SP Art. Ali eu destaquei duas frases, mas ela pode nos dizer muitas outras coisas. Essa primeira, somos vítimas e agressores o tempo todo. Por que somos vítimas e agressores o tempo todo? Porque nesse capitalismo neoliberal que temos, a sociedade do cansaço é a sociedade do desempenho. Sabe aquela sensação de que você nunca está pronto, que você tem que sempre fazer mais, que você está ocupado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e parece que o tempo é curto para que dermos conta de tudo que nós temos que fazer? Então nós estamos o tempo todo atarefados. Só que esse excesso de coisas a fazer, a sempre ter que fazer algo, ele vai nos provocar o que o Ram vai dizer logo no início da sua obra, que é a violência neuronal. É uma violência. O que é essa violência neuronal? Vamos pensar. A gente dorme pouco, não há o tempo para reflexão. Quando há esse tempo, a gente não deixa o tédio, que é aquele tédio salutar, que te faz inovar e crescer e criar coisas. A gente afasta com outros afazeres. E ele vai dizer que a gente supera essa era imunológica e a gente entra nessa vida neuronal porque as doenças todas, como depressão, déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout, não são mais as infecções, mas são infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Pela defesa, afasta-se de tudo que é estranho, mesmo que não represente nenhum perigo, e é eliminado em função da sua alteridade. Por que isso acontece? Esse excesso de positividade é o que a gente vê hoje nos hinos cantados nas grandes corporações e nas pequenas também, com a febre das startups. Uau! Yes! Nós podemos! Nós vamos vencer! É uma narrativa incansável na tentativa de forjar que esse sucesso ele pode ser alcançado, em um momento ele vai chegar, o sucesso vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. E daí vem toda essa narrativa hoje relacionada aos jovens, principalmente aos jovens que têm deixado de acreditar nas possibilidades de uma esperança, de uma vida futura, dadas as taxas dos suicídios que nós estamos vivendo, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Os colégios, na universidade, os vizinhos, têm nos desflagrado, dilacerado as nossas almas, principalmente nós que somos professores, educadores, que temos um compromisso, sobretudo ético, com o futuro da humanidade, enxergar, mas por quê? A gente nunca consegue dar conta de acreditar e de entender essa falta de resistência, na verdade, de continuar ou de persistir. Esses jovens são reflexo dessa sociedade do cansaço
que dita regras como se o vencer e ter sucesso fosse para todos nós, a qualquer preço. E esse preço que o Han vai nos dizer é o preço de sempre estarmos em busca do melhor desempenho. Só que esse melhor desempenho já tem nos comprovado, dada a quantidade das síndromes, dos déficits de atenção, dessa sociedade exaustiva, sociedade do cansaço, que não. Existem outros caminhos possíveis que não são esses caminhos da cobrança excessiva, dos indicadores excessivos, da qualificação excessiva. Mohan vai dizer que o Homo Demes, ele é irracional, louco, delirante, ele é Homo Ludens, universo lúdico, ele comporta fantasias, competições. O Homo Consumas, marcado pelas despesas, o dom do Homo Econômicos, do Homo Complexos, Sapiens, Demes, afetivo, lúdico, imaginário, poético. E as cidades? As cidades são esses espaços para essas memórias, essas emoções, essas sensações. Hoje já somos 54% da população mundial vivendo nas cidades. Cada vez mais tecnológicas, cada vez mais Big Brother. Quais são as cidades que nós vivenciamos os afetos? Elas são desorganizadas, nos mostram sentidos, nos mostram ritmos. E é nesse contexto que o Homo Urbanus, ele é afetado. Spinoza vai nos dizer que há os que deploram, os que ridicularizam, os que desprezam ou abominam os afetos. E separam eles da sua própria natureza humana. Então, quer dizer, por isso que o Han vai dizer que na sociedade do cansaço, Eros agoniza. Por que Eros agoniza? Porque ele está empenhado em parecer ser, ele está o tempo todo focado na sociedade do desempenho. Então, essa superprodução é um super desempenho. E aí vem uma chave de leitura para a sociedade do cansaço, que é a questão da alteridade. A alteridade é a distinção, é a diferença. As pessoas se vendem como autênticas, porque todas querem ser diferentes umas dos outros. Só que, quanto mais iguais são as pessoas, mais aumenta a produção da lógica atual. E o capital precisa que sejamos iguais. Até mesmo os turistas. O neoliberalismo não funcionaria se as pessoas fossem diferentes. Essa passagem eu tirei de uma matéria que está publicada no jornal É o País, está disponível na internet, que é uma matéria com o REM. Então, exemplos não nos faltam. Eu fiz uma viagem para Espanha o ano passado, isso em Madrid. Tem um conceito agora, chama turismofobia, não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, esses principais lugares turísticos, sobretudo na Europa, têm vivido um preconceito em relação aos turistas. Essa foto é de Madrid e ali está falando assim, essa foto é de como se fosse o Ministério das Relações Exteriores, por isso eu tirei essa foto que me chamou a atenção. Como eu cheguei do primeiro para Madrid, depois para Barcelona, depois em Barcelona, essa frase que está aqui, tourists go home, refugees welcome. Essa eu vi em Barcelona. Eu não achei a foto, mas eu tenho também essa foto nos meus registros etnográficos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou rejeitando ali toda essa questão
dos refugiados, porque ele passa a ser como se fosse um peso para a sociedade o desempenho. E turistas, olha, vocês estão atrapalhando aqui o meu direito de, esse é um dos apelos, o meu direito de usar os bens que são públicos na minha cidade, sobretudo em Barcelona. Então, isso produz um mundo que ele vai falar que é um mundo imunizado. Eu estou imunizado, então eu nego, eu ignoro as negatividades, porque essas doenças neurais do século XXI não são excesso de negatividade, mas de positividade. Num sistema de iguais, não faz sentido fortalecer o sistema de defesa. Então a violência dessa positividade é que vai resultar essa superprodução, esse super desempenho, o esgotamento, a exaustão, o sufocamento e essa positivação do mundo faz surgir novas formas de violência que são imanentes no sistema. Então é por isso que aquela foto, essa, ele vai dizer que somos vítimas e algozes o tempo todo, e que isso é que faz com que essa condição da sociedade de desempenho, ela prevaleça nas coisas que a gente faz hoje, nas empresas nas quais a gente trabalha, dos mercados dos quais a gente atende, porque afinal de contas, todos nós vivemos numa sociedade capitalista. A gente fica até com pena, coitado, meu chefe, né? Ele também é vítima. É o sistema. E é o sistema, e é o sistema, e é o sistema, e chega uma hora que você não suporta mais o sistema. E aí o que acontece com o corpo? O que acontece com o corpo? Padece. Eu vou colocar o vídeo que agora, eu não sei se é esse. Como é que eu vou poder exigir que a pessoa faça os seus cuidados se ele mata um leão por dia trabalhando 14 horas para poder manter uma família? Como é que eu vou tratar um tuberculoso que tem que tomar remédio durante muito tempo e no posto de saúde se a gente perdeu o direito de adoecer? Hoje, você tiver uma gripe e você ligar para o seu chefe dizendo que você vai faltar porque você está gripado, você vai ignorar todas as informações que o teu corpo está dando. Por exemplo, aquele dor na articulação que diz fique deitado, a sonolência que diz durma. Nós vamos tomar um sintomático e vamos ir contaminando as pessoas ao longo do nosso caminho com quem trabalha com a gente. Como é que eu posso dizer que o tempo, a falta de acesso ao diagnóstico e uma vez feito o diagnóstico, o tratamento, né? Por exemplo, você faz um corujão da saúde, aí você descobriu que você tem um tumor, mas se você não tiver, além do diagnóstico, como é que você vai, não der o tratamento, aquilo não funcionou. Então isso é tão importante para determinar se o tumor vai ser curado ou não, quanto tudo que eu ensino na faculdade de medicina. A gente fez uma matéria que está disponível no canal do YouTube Cidades Afetivas, e nós tivemos aí a honra de entrevistar o professor Saldiva, que é sempre um prazer conversar com ele. Ele tem um livro também novo agora, que é ótimo, que é Saúde e Meio Ambiente nas Cidades. E uma das falas do Saldiva foi realmente a respeito desse perdemos o direito de adoecer. Então, no pensamento do Han, a gente encontra isso também na sociedade do desempenho, porque essa experiência desse super desempenho, da superprodução, ela coloca o Homo urbanus nessa condição de que o único caminho para a sobrevivência capitalista é, de fato, o desempenho. Então, essas quantificações, o excesso de qualificações, essa obsolescência programada, não só de produtos, mas sobretudo sobre as identidades em função da perda da autenticidade,
sufoca o Homo urbanus e, de novo, Eros agoniza. Por que Eros agoniza? Porque ele é o deus do amor, da criatividade, do desejo, da realização. Então, se eu não vejo saída, o que resta aos jovens? O que resta às pessoas de meia idade? O que resta aos idosos? Porque esses três tempos? Nós também fizemos uma entrevista com o Dr. Mauro Aranha, que é psiquiatra. A matéria ainda não foi para o ar, mas irá em breve. E ele falou que esses três tempos são tempos recorrentes de suicídio. E por quê? Porque essas pessoas, de certa forma, nessa idade, elas não veem mais sentido na vida. O jovem, porque talvez quando se depare com uma realidade dessa sociedade de desempenho, ele se sente pressionado e ele acha que não vai dar conta. Ou as pessoas de meia idade, porque já viveram, tiveram uma experiência de vida, talvez boa, talvez nem tão boa, mas ela desiste de continuar a seguir. E os idosos, a gente tem também aqueles que hoje se rebelam, que saem em fuga dos lugares de acolhimento de idosos para viajar. Tem matérias nos jornais desses idosos provocando essas fugas. Tem inclusive filmes que retratam sobre esse resistir em relação a esse... Não, tem saída. E aí, o Rê vai dizer que essa sociedade que a gente vive hoje não é mais a sociedade disciplinar do Michel Foucault, que é aquela sociedade dos hospitais psiquiátricos, do controle excessivo. É porque é como se a gente não precisasse mais desse controle na sociedade de desempenho, porque a gente já é controlado pela necessidade de sobrevivência. Então, o que é o que impulsiona? Yes, we can. É a expressão máxima da sociedade. No lugar da proibição, mandamento ou lei, entra, vamos lá, let's go, let's do it. Motivação, precisamos de uma equipe motivada. Esse é o termômetro, porque na sociedade disciplinar a gente gerava os loucos e os delinquentes. E agora a sociedade de desempenho gera quem? Os depressivos e os fracassados. Então, no inconsciente da sociedade do desempenho, há uma máxima que é a produção. Ele é rápido, ele é um instantâneo, ele é o sujeito da obediência, mas ele provoca uma outra questão que está relacionada à carência dos vínculos. Então ele se isola, se fragmenta. Essa lamúria, e aí vem um pensamento que... Uma das coisas, quando eu fiz a primeira leitura de Agonia de Eros, não da Sociedade do Cansaço, fiquei na cama um final de semana, não saí nem sexta, nem sábado, nem domingo. Porque eu descobri que eu fazia isso. Eu descansava para trabalhar mais. Eu falei que tem alguma coisa errada nessa lógica. Porque isso acomete a todos nós. Eu não estou imune, ninguém aqui está imune. Raras exceções. Então, a gente descansa para trabalhar cada vez mais, e é por isso que ele vai falar que o indivíduo da sociedade de desempenho, ele explora a si mesmo. Aí vem uma pergunta: há liberdade na sociedade de desempenho? O indivíduo multitarefa, ele vai falar que é um retrocesso no processo civilizatório. Por quê? Multitarefa está disseminada entre os animais em estado selvagem. Em estado selvagem não há o descanso contemplativo.
E daí ele vai diagnosticando e colocando toda essa questão relacionada ao aumento do assédio moral no trabalho. A questão dessa hiperconectividade, da hiperatividade. A hipervigília. É como se a gente ficasse em estado de vigília o tempo todo. Difícil de alcançar aquele sono, que é aquele sono profundo que vai restabelecer as nossas forças psíquicas e biológicas para que a gente possa ter forças, o que seria o dia seguinte, que seria regenerar Eros, colocar Eros trabalhando com a criatividade, com a nossa capacidade de conexões para outras questões e não essa rotinização excessiva. E é por isso que lá em Agonia de Eros ele vai falar que Eros agoniza. Mas tem esperança, vou chegar lá. Daqui a pouco vai todo mundo pular daqui. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui também uma coisa muito legal. Merli. Quem assistiu a série Merli, eu trouxe um pedacinho do episódio sobre Platão, porque uma das coisas que tanto Michel Serres, como Edgar Morin, como o Li Chun-Han vai falar é a respeito do mito da caverna de Platão. Né? O que é esse mito? Vamos lá, vamos relembrar aqui. Plató volia arribar al coneixement veritable, a l'essència de les coses. Es diu que una vegada va definir essencialment l'home, animal bípede sense plomes, però va haver de canviar aquesta definició perquè Diògenes li va treure les plomes a una gallina. Exacte. A veure, sabeu d'on ve l'expressió amor platònic? A veure, qui ho sap? Qui ho sap? Va, amor platònic, tu. De Plató. Vol dir un amor ideal, impossible. Sí, popularment és això, però aquesta és una mala interpretació del concepte d'amor que tenia Plató. Per ell, l'amor és aquell impuls que porta al coneixement de la idea de bellesa. Una cosa és el món sensible i una altra cosa és el món de les idees. T'explicaré una història, el mite de la caverna. Tanca el llum. Seu, escolta, això ho tens fet un fàstic, el proper dia ho vull veure net. D'acord? Seu. Mira, això és una cova. Dins de la cova hi ha uns homes lligats pels peus i pel coll des de fa molt de temps que només poden mirar endavant. Darrere seu hi ha un mur i més enllà del mur un foc encès. Els homes que mantenen el foc fan bellugar unes figures per damunt del mur que es projecten a la paret de la cova. Ho veus? Els presoners pensen que les ombres que veuen reflectides són la realitat, perquè és l'única cosa que poden veure. Em segueixes? Un dels homes aconsegueix alliberar-se de les cadenes i surt a l'exterior de la cova. El sol li cega els ulls, però a poc s'acostuma a la llum i descobreix que la realitat és la de l'exterior i no les ombres de la cova. Aí fica uma pergunta, assim, como reflexão. Bom, quem não assistiu a série Merli, isso está na primeira temporada. O Ivan é um dos alunos que para de frequentar as aulas porque tinha sofrido bullying, aquela coisa toda. E ele fica isolado em casa. Aí a escola pede para que ele tenha as aulas em casa, porque ele aceita. E aí é engraçado, assim, porque tem um professor que é marrento, enfim. E aí ele vai lá e, no radical, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não consegue nada. E o Merli, muito vivo,
pensou em toda a questão da filosofia e ficou, ia lá, batia na porta do Ivan, tentava conversar e tudo, pegou no ponto, né? Então aí ele trouxe a questão da caverna para mostrar para ele e falar assim, olha, o que tá vendo? Tem vida lá fora, vamos justamente tirar ele daquela condição. E a história é linda, realmente, é uma série muito bonita. Onde que passa? Netflix. Netflix. É. Mas no YouTube é possível acessar o episódio completo para sentir um pouco o que é esse espírito dessa... Merli tinha Eros. E assim, foi muito positivo, porque eu assisti nas férias, como eu sou professora, eu me dedico à docência, eu falei, vamos lá, força! Motivação, porque de fato esse é o papel do educador, também tentar um pouco ajudar nesses descontentamentos que são da própria natureza humana. Então, essa série me chamou muita atenção em função de toda essa potência que ela pode nos trazer em relação a esses questionamentos até, que condição humana é essa que nós estamos vivendo hoje. Porque esse neoliberalismo exacerbado que vivemos, ele tem impulsionado indivíduos altamente narcísicos. E esse narcisismo, ele tem nos afastado um pouco daquilo que seriam as possíveis vias para o futuro da humanidade, que o Mohan vai comentar aqui nesse livro, uma via para o futuro da humanidade, que seria a questão da solidariedade, a questão da ética, a religação dos saberes, a religação do que o Mohan vai chamar de tríade perdida, que é indivíduo, espécie e sociedade, quer dizer, então traz de novo essa questão da natureza humana e coloca em discurso para que a gente não possa simplesmente ficar entorpecido pelo aquilo que facilmente a publicidade nos oferece ou o smartphone nos oferece, que é essa vida atomizada em relação a essa sociedade do desempenho. Então, o Harari também, que é o autor lá do Homo Deus, e também de Uma Breve História da Humanidade, ele vai falar também dessa questão relacionada a, por exemplo, as corridas de rua, né? Eu também corro. O que aconteceu com esse fenômeno da corrida de rua? É muito bom correr, de fato, né? É maravilhoso. Mas a gente tem que pensar sobre esse correr. O que esse correr quer dizer nessa sociedade do desempenho? Ele vai falar, os humanos preferem a excitação da corrida ao descanso nas láureas do sucesso, porque elas proporcionam ao corpo sensações de prazer agradáveis, porém transitórias. Então, esse aspecto do transitório é algo também que está aqui presente em toda a obra do Han. E ele vai dizer o seguinte, que o transitório, ele vai imputar em cada um de nós uma vida desnuda, no sentido do que o George Agamben falou no Homo Sacer. Esse Homo Sacer é o homem excluído da sociedade, né? São os doentes terminais, os prisioneiros, né? Todos eles têm uma vida desnuda. Então ele fala que nós, na sociedade de desempenho, nós temos também uma vida desnuda porque nós reagimos com hiperatividade e histeria à sociedade do trabalho. E, portanto, a sociedade do trabalho ela não é uma sociedade livre, porque nós perdemos a capacidade contemplativa. Então, quando eu trouxe o Merli, eu acho que série, filme, desenho, teatro, café com os amigos, eles também têm essa característica daquilo que eu falei no começo, que o Michel Serres coloca, que é as pequenas plataformas de suspensão, né? Tem esse papel. Ninguém é capaz de ficar 24 horas o tempo todo ligado e só trabalhando. O final é a morte mesmo. Porque o corpo padece, o corpo não dá conta de suportar
esse excesso de atenção e de hipervigília. Então o Serres vai colocar que a gente tem como se fosse um mosaico temporal desorganizado. Então o espaço e o tempo, que seria esse espaço, esse tempo, então fora dessa plataforma. Se imaginarmos aqui o trabalho como uma plataforma, será que a gente consegue imaginar uma vida fora dessa plataforma? O que seria? Será que a gente pode fazer, se permite fazer esse exercício contemplativo se eu estiver fora? Quais são as plataformas ou quais são as cavernas que cada um de nós aqui... Eu adoro falar com as minhas sobrinhas, né? Porque adolescente é uma maravilha. E criança também, eles têm resposta para tudo. Aí eu falei assim, nossa, eu estava assistindo a série Merli, tal, fiquei aqui pensando, quais são as cavernas que estão, qual é a caverna que eu preciso me libertar? A minha sobrinha falou assim, se você sai da caverna, você morre de fome. Falei, Deus, eles têm resposta para tudo, eles são muito rápidos, né? Aí a pequenininha falou assim pra mim, de 4 anos, ela não queria ir mais pra aula de natação, porque é uma geração que desde pequena não quer lidar com frustração. O professor chamou a atenção que ela fez, óbvio, alguma coisa errada, porque ela não é fácil. E ela falou, não vou mais pra natação, manda o meu irmão, o Lucas. Eu falei, escuta, mas deixa eu te falar, eu passo essas questões nos trabalhos, em todos os lugares onde eu vou, é assim. Ela falou assim, você não nada. Você não faz natação. Você trabalha e trabalha e não é natação. Eu falei, chega, não conta. Porque o que eu responder para uma criatura de 4 anos me falando isso? Eu falei... Ela já está cansada. Ela já está cansada. Está estressada. Né? Ela já entendeu tudo e falou assim, não quero. Então o que ela faz? Ela nega. Ela já nasceu no desempenho. Bom, vamos lá. E aí, gente, agora para falar da história de uma coisa boa que os 3 autores colocam, que eu falei para vocês, a respeito da educação. A educação como a via para o futuro da humanidade. Então, o Morin, ele aposta nessa ideia da metamorfose. Essa metamorfose é onde tudo pode mudar. Isso está presente nos métodos, está presente na via, está presente no manifesto convivialista. E ele vai falar também de um conceito que eu gosto bastante, que é a questão do ecologizar as ideias. Então, é colocar as ideias em ação, em movimento. E aí, dentro dessa ideia, você tem a ordem, a desordem, a organização, a reorganização o tempo inteiro, que é como a vida. Então, se a gente pensar numa cidade, a cidade ela é esse sistema aberto, organizado e desorganizado, onde é possível você encontrar vias para essa mudança. O Serres, no Incandescente, ele vai falar de uma proposta para a refundação do humanismo e a consolidação da paz, cujas bases são a linguagem e o ensino, e por isso, no último capítulo desse aqui, que é o Incandescente, ele vai fazer uma proposta para a universidade, que seria a universidade com base universal para favorecer a paz. O Han, ele vai falar do Nietzsche e ele vai dizer o seguinte, que ele acredita que é tarefa dos educadores apostar na pedagogia do ver. Então devemos aprender a ler, devemos aprender a falar, devemos aprender a pensar e devemos aprender a escrever. Só que para ver, aí vem o convite da caverna, né, do mito da caverna do Platão, que para aprender a ver é preciso estar em estágio contemplativo e não no estágio de hipervigília como nós estamos acometidos o tempo todo. Agora, tem uma coisa importante também que serve para mim, inclusive, que é aprender a não reagir imediatamente, que eu sou dessa, eu pego a informação, pá, WhatsApp. Agora, ouse sair de algum grupo de WhatsApp, sobretudo os de família. Bom, e aí ele vai falar o seguinte, que esse excesso e essa excitação, ela vai nos levar a um estágio de irritação. A gente está sempre irritado, né?
Sempre irritado. É a polegarzinha do Michel Serres, está sempre irritado, né? Está sempre hiper excitado. E essa irritação, ele vai dizer que ela está na mesma proporção como o medo está para a angústia. E o que vai acontecer nessa questão da sociedade do cansaço? A sociedade do desempenho, então, ela provoca cada vez mais indivíduos solitários. Eu escuto em sala de aula e às vezes isso me preocupa bastante. Por isso, quando os alunos me chamam, vamos karaokê, eu vou. Eu vou mesmo, levo marido. Porque não é raro os alunos bem mais jovens do que eu falando assim, ai, tô cansado, vou maratonar. O que é maratonar? É assistir Netflix sem tomar banho ainda, eles falam pra mim. Eles pegam pipoca, Kit Kat, Coca-Cola e entram naquele estágio ali das maratonas, das séries e ficam maratonando o final de semana inteiro. Então quando eles falam, professora, depois da aula, vamos pro karaokê, vamos pro karaokê. E eu vou, Ludens, porque precisa incentivar, tem que dar espaço a essa vazão. Então, quem é esse homo urbanus? Ele é esse homo que vive nas cidades, porque hoje nós somos urbanos. Ele também é passivo dessas intermitências da alma, dessas questões que são questões do contemporâneo. Mas ele também é fruto e coparticipante desse esquema da comunicação, transporte e tecnologias, que o Jemery Refin, que ele vai falar, que é um dos colaboradores, um dos operadores para a economia colaborativa, a economia compartilhada. E ele também está imbricado a esse movimento dos makers, que é o movimento do faça com suas próprias mãos. Então vejam, até aqui eu estava fazendo um grande diagnóstico, agora entra a segunda parte da nossa aula. Da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho, da agonia de Eros, do excesso de hiperexcitação, de hiperatividade. Agora a gente vem para a parte da reforma. As lutas, que são as lutas hoje coletivas, essas é que têm sido as pautas para dar vazão a essa nova organização da sociedade, que é essa possibilidade de mudança que é a vida em coletivos. Aí, o aluno que foi pro karaokê comigo semana passada. Vamos lá. A vida em coletivos. O que é essa vida em coletivos? Nós temos, por exemplo, os coletivos na Praça Roosevelt, que se reúnem por várias reivindicações a respeito das pautas ativistas, que são reivindicações de toda a natureza. É direito à cidade, é a questão da água, é a luta pela moradia, é a luta pela cidade mais humana, é a luta pela mobilidade. Na entrevista que eu faço o convite para vocês assistirem depois no canal do Cidades Afetivas com o Dr. Paulo Saldiva, ele faz em algum momento, ele fala que a Paulista aberta, ele é um antidepressivo na veia. E eu tenho feito o exercício de alguns finais de semana, de participar de domingo em diversos momentos para ficar observando. E é muito legal porque cada domingo acontece coisas completamente diferentes naquela Paulista aberta, em horários também distintos, para poder observar essa força do movimento, né? Então, assim, por que as pessoas estão ocupando os espaços públicos agora? Justamente porque ninguém está dando conta mais de ficar nessa vida enclausurada, né? Eu até brinco, eu uso até Ninguém dá conta das maratonas. Ninguém dá conta! Então as pessoas vão, e o Saldiva falou, é um ótimo antidepressivo para cidades. Se as cidades todas no mundo tivessem espaços abertos, onde as pessoas pudessem ocupar, aí sim a gente teria o outro caminho, que seria o caminho das pessoas retomando essa possibilidade de vida, né? Então assim, vamos sair dos nossos enclausuramentos, dos condomínios fechados e vamos ocupar a Praia Paulista, que é a Paulista aberta. Então, eu vou colocar agora aqui as fotos de alguns coletivos. Esse foi um evento que aconteceu na Praça Roosevelt em novembro do ano passado. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco das cidades afetivas.
Como é que esse conceito surgiu dentro do Observatório de Pesquisas e do Grupo de Estudos no Complexos Núcleo? Logo após as minhas pesquisas de doutorado e as pesquisas do Sidney, o Sidney estudou o Morin e o Serres profundamente, ele é o especialista nesses dois autores, e eu estava estudando as cidades inteligentes. Até no final do meu livro tem uma proposta com ênfase no pensamento complexo, de desenvolver um conjunto de indicadores que pudesse colocar assim, o que seria então um território inteligente. Sendo que na centralidade desse território inteligente estaria o quê? Entre as pessoas, porque afinal de contas um território ele tem que ser pensado para as pessoas. Passando o tempo, em função das viagens e dessas observações de campo, eu comecei a perceber esse movimento de reocupação do espaço público urbano, não só como lutas, mas para fazer coisas coletivamente. Então nós temos aqui, por exemplo, essa reunião do Instituto Polis com o pessoal do coletivo A Rua, do BR Cidades, e uma coisa curiosa também, que esses coletivos, eles lutam às vezes por pautas conjuntas ou não, eles se conectam ou não, mas eles estão sempre ali em busca de melhorias cuja pauta é o direito à cidade. Então, norteados pela tríade coletivo, comum e conectivo, nós fizemos diversas pesquisas de observação participante com alguns coletivos na cidade de São Paulo. O objetivo era tentar identificar narrativas, ações, táticas que norteiam esses grupos e qual seria, então, esse propósito na reivindicação por essas mudanças. Ou seja, o que esses coletivos estão fazendo na rua, por que as pessoas estão indo para a rua? Em busca de novas vias, de novas formas. Então, é aquilo que o Morin vai chamar, né, as vias de reformas. Quais são as reformas? As reformas da vida. Então, o coletivo tem alguns autores que conceituam como algo muito típico desse momento contemporâneo que a gente está vivendo. O coletivo é como se fosse um flash mob, sabe flash mob? Você convida as pessoas, faz a dancinha, depois ele se dissolve. Ou não, ele pode também ter uma característica de perenidade. Ou não, ele pode também vir de uma luta de reivindicação dos movimentos sociais tradicionais do Brasil, como por exemplo a luta pela terra, a luta feminista, e eles vão para uma esfera de horizontalidade. Essa horizontalidade é muito interessante porque é como se não houvesse hierarquia, é muito interessante mesmo, porque eu sempre fui ongueira, sempre trabalhei com ONGs, terceiro setor também. Então a gente sempre tinha assim, a ONG faz isso, convida o fulano, faz a parceria. No coletivo, isso se dissolve, até porque nós estamos conectados numa sociedade em redes. Então, as informações vêm de centro, periferia, periferia, centro, elas se organizam e é horizontal. Não há uma hierarquia como tradicionalmente estamos acostumados nas empresas e nas organizações de toda a natureza. Então, ele é capaz de abranger um número determinado de pessoas, ele se opõe ao individualismo, né? Então a própria palavra coletivo vem do coletivismo, e eles são fluidos, eles correspondem a esses novíssimos movimentos, como a professora Maria da Glória Gon vai colocar no livro Manifestações e Protestos no Brasil. Eles hoje se configuram como uma nova forma de organização da sociedade. E foi a cultura digital que possibilitou essa facilidade para que esses coletivos se organizassem. Muitas vezes, quando você vai falar assim, olha, amanhã vamos fazer uma aula na Praça Oswaldo Cruz, e eu convidei alguns coletivos. Vocês têm um site? Não, eles têm uma rede social. Aí você chega na rede social, você convida, você conversa com as pessoas e você consegue identificar aquelas narrativas que são os operadores ali dessa linguagem comum entre os coletivos. Então esses coletivos, eles são continuidades, descontinuidades ao mesmo tempo, e eles respondem a essa nova forma convivial de reorganização da cidade.
Uma coisa importante, eu falei do coletivo, do conectivo e do comum. Então, os coletivos, eles estão sempre em busca de um comum. Então, vou dar o exemplo ali dos hortelões urbanos. Aqui. Isso aqui eles fizeram junto com o pessoal dos ciclistas. Eles fazem a disseminação da cultura das punks, que são essas plantas comestíveis, mas que não são de uso convencional. E é engraçado que, assim, quando você é um ativista e está sempre presente nesses eventos, você começa a ser identificado por outros ativistas que também pertencem a outros movimentos coletivos. Então, esse aqui é o pessoal dos hortelões urbanos, eles se organizam, eles também apoiam outros coletivos, eles fizeram uma pedalada e eles distribuem sementes e explicam como fazer o cultivo das hortas urbanas. É um movimento que tem hoje realmente ganhado muita força em São Paulo. Aqui nós temos um outro evento. Esse aqui eu vi um evento no Facebook, o pessoal de uma ONG chamado Muda, eles estão ligados à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, mas ele é formado por profissionais de forma voluntária. Eu conheci o Marcelo, que é agrônomo, ele me deu uma aula nesse dia da importância de fazer o coroamento, depois que você faz você planta uma muda, de preferência nativa, que era oriunda daquela região, aqui no meu bairro, na Vila Leopoldina. O que é esse coroamento? Coroamento é quais são as sementes de flores que você deve plantar no entorno de cada árvore nativa, para que você atraia a abelha e possa continuar o processo de polinização. É de uma sofisticação que vocês não... Isso tudo eu aprendi com ele. É de uma sofisticação que você não acredita. Então, assim, ele explicando passo a passo, foi muito interessante. Era um domingo chuvoso e eu quis trazer exatamente essa saída etnográfica porque foi o dia que eu falei assim, eu vou para a SP Arte à tarde, mas de manhã vou fazer o acompanhamento da plantação de mudas aqui no meu bairro. Então, numa mesma cidade, praticamente ao mesmo tempo, um evento, tudo bem, com toda a sua proposta comercial, etc., mas ali a arte te mostrando uma sociedade do cansaço, olha a via de restauração das possibilidades comuns e coletivas da vida em sociedade. Não é bonito isso? Então, assim, é essa característica do simultâneo que essa sociedade contemporânea também, ela vai nos desenhando e vai nos mostrando. Aí o pessoal gosta, inclusive, fala assim, olha, eu vou lá fotografar, eles fazem pose. Depois eu divulguei no Facebook, tá vendo aqui as plantinhas, eles já estão fazendo aqui o que eles chamam de coroamento. E eles fazem um mapeamento para identificar qual é o tipo de planta que deve ser colocada ali nessa região. Isso foi em Buenos Aires, uma feira de consumo responsável que acontece aos domingos. Essa feira é uma feira de trocas, tem materiais recicláveis, tem produtos orgânicos. Então, por que eu trouxe outros lugares? Porque isso não é uma coisa que aconteça só no Brasil, isso é uma tendência mundial. Essa reocupação da rua, desses movimentos, desses afetos, eles também acontecem em outros lugares, simultaneamente. Aqui foi em julho de 2016. Essa é uma rede solidária, estava muito frio em julho, e eles fazem como se fosse uma espécie de... Isso é um food truck, só que para moradores de rua. Então, em determinado horário, é oferecida sopa para eles aguentarem o frio da madrugada. Então eles têm um horário específico, de tal a tal horário de funcionamento, onde eles retiram uma senha e os moradores de rua ali em Buenos Aires, eles podem de fato se alimentar. Isso aqui é a Paulista de domingo. Semana passada foi aberta a Semana do Caminhar com as meninas do Sampapé.
elas lutam pela mobilidade a pé, elas foram as grandes ativadoras do ponto de vista do... Elas fazem uma coisa muito legal que é advocacy afetivo. Então elas trabalham com as lideranças, as pessoas que tomam decisão, os formuladores de políticas públicas, tem uma estratégia que elas chamam de sentindo nos pés. Ela leva essas pessoas, por exemplo, para fazer a caminhada numa calçada quebrada ou para andar no transporte público para poder identificar as dificuldades que todas e todos temos ao andar na cidade, porque elas defendem o direito à mobilidade a pé. E na semana passada foi feito um lambidaço, então elas fizeram uma colagem de lambes. Ó o Marcelo ali, do meu lado, né, do lado da Carol, o Marcelo. Eu falei assim, eu conheço você. Ele falou, também conheço você, você é a menina lá da cidade. Eu falei assim, você é o moço que me deu aula. E ele falou, olha, você decorou. Eu falei, mas é lógico, ele ficou meia hora me explicando. Então, assim, aquilo que eu falei, às vezes as causas, elas são comuns. Então, quem de fato está aí na luta pela cidade, está sempre na rua, envolvido nesses movimentos e observando. E é muito legal quando a gente encontra pessoas que também se juntam para fazer essas coisas coletivamente. Muito bem. Tem um autor que vai trabalhar com o conceito de comum, que tem um livro, Comum, Ensaio da Revolução no Século XXI, que é o Dardot e o Laval. Ele vai falar que essa questão desse novo comum, o singular, é um tipo de energia, um movimento das praças, tem enriquecido esse conceito com essas novas demandas sobre as cidades. Por quê? Porque nas cidades nós aprendemos a elaborar a arte de convivermos juntos, porque nós agimos juntos, e é por isso que também as cidades, elas são o quê? O local da partilha. Então, esse conceito do comum, ele vai dando esses novos sentidos de existência à nossa própria condição humana. Então, é uma via política para essa retomada dos comuns. É curioso também, porque a gente está acompanhando esses coletivos há algum tempo e houve assim já esse movimento. Os ativistas, os artivistas, que são os artistas ativistas, e hoje a gente tem também aí, nesse refundamento do comum, uma candidatura, né, da bancada ativista. Então já são vias. Veja, não é toda a sociedade, mas são vias para essa reforma, dessa nova reorganização que vai produzindo novas possibilidades. Então, é engraçado porque a gente também vai ficando figura conhecida desses grupos. Então, assim, aonde você vai, aonde você frequenta, que é mais ou menos os mesmos lugares, espaços que essas pessoas frequentam, principalmente quando você tem esses movimentos de engajamento, e um convida o outro e vai e faz um outro evento, e o outro convida e você vai, e aquela pessoa está lá também, você já começa a criar uma rede mesmo de sociabilidade, uma rede de amizades, enfim. Então, o Laval e o Dardot, eles vão dizer o seguinte, que o princípio político do comum, o sentido desses movimentos, das lutas, dos discursos que nos últimos anos se opuseram à racionalidade neoliberal em várias partes do mundo, combates pela democracia real, o movimento das praças, as novas primaveras dos povos, as lutas estudantis contra a universidade capitalista, a mobilização a favor do controle da distribuição da água, não são eventos caóticos e aleatórios, erupções acidentais e passageiras, insurreições dispersivas e sem objetivo. Essas lutas políticas obedecem à racionalidade política do comum, são buscas coletivas de formas democráticas novas. Então a gente está exatamente nesse momento. Não é à toa que hoje a publicidade é sempre muito ágil e ela também já capturou esse espírito do contemporâneo. Então você tem hoje na narrativa de muitas marcas utilizando, por exemplo, a linguagem do grafite, que é sempre considerado uma cultura marginal, né? Agora ganha um gosto melhor, assim, mais aceito pela sociedade. Também estava lá na SP Arte, o lado gourmet do grafite, do muralismo.
Mas o que acontece? Essa linguagem, esse discurso ativista, ele também incorpora a narrativa da marca, na tentativa da marca também exercer esse papel de transferência, de significados, de produção simbólica da realidade. Então é um pouco dessa reflexividade também que o próprio consumo e a própria natureza das marcas também vão incorporando nos seus discursos, né? Então você tem, por exemplo, a Diesel, o ano passado, com aquela propaganda de quebrando os muros. Então você tem um dançarino de um lado do muro, você tem a outra menina do outro lado do muro. Isso foi uma crítica quando Donald Trump, em 2017, propôs subir os muros, né? Então o que vale é o amor. A narrativa e a configuração toda era a linguagem do picho, que é o tag reto. Então essas narrativas elas vão incorporando. Telecine no metrô acabou de fazer também uma grande campanha usando a linguagem do lambe. Mais humor, por favor, leve o lambe. Eu trouxe vários. Cada dia que eu passava na Estação Amarela, eu adoro. Eu pegava os lambes assim e levava para casa, eu achei aquilo uma festa. E lambe tá proibido, né? Aqui em São Paulo você não pode colar lambe. Eu até fui olhar lá no folheto da Telecine, o que ela fez? Ela colocou assim: não jogue, não corre esse cartaz em vias públicas, preserve o meio ambiente, né? Uma letrica desse tamanho. Não importa, mas ela adaptou essa linguagem, que é essa linguagem cool, essa linguagem desse efêmero da sociedade contemporânea. Bom, o conectivo. O conectivo, ele propõe esse reencontro do homem com a natureza. Ele vai tecendo múltiplas organizações. Em rede, ele vai tecendo saberes, ele vai proporcionando novas formas de viver e habitar. Nós estivemos em julho de 2017 na Universidade de Salamanca participando de uma mesa temática sobre o desenvolvimento, objetivos do bem viver e o desenvolvimento, o decrescimento sereno, era algo assim. E nessa mesa foi muito interessante porque apareceu uns diálogos na direção do bem comum. Se a gente for pensar hoje, o que são os ODS? São Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, divulgado amplamente pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Só que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável está sempre no sentido que do desenvolver. Quando você pensa numa política de desenvolver, você sempre esquece aquelas pessoas que estão aí à margem. Você está sempre na produção de mais desigualdades. Você não está incluindo aquelas pessoas que deveriam também serem ouvidas e percebidas num processo, por exemplo, de uma instalação de uma usina hidrelétrica. Então, o direito dos povos. Então, o que seriam os objetivos do bem viver? O objetivo do bem viver, ele está presente na Constituição do Equador, de 2008. Ele vai caminhar nessa direção do comum. Ele propõe essa nova via, que é uma via entre o decrescimento e o crescimento de forma sustentável, mas não sustentável na direção de um capitalismo verde, mas de um capitalismo que pudesse ser mais inclusivo. Então esse é um projeto de cooperação que está sendo desenvolvido em conjunto com a Universidade de Salamanca. O grupo é Transdesarrollo do Bem Vivir e Decrescimento. Bom, então isso é como se você pudesse falar, nossa, então eu tenho lá a sociedade não dependendo mais das organizações, ela mesmo fazendo com suas próprias mãos. Esse movimento de ocupação das ruas, dessas novas formas de vida, dessas novas possibilidades. Você tem as marcas que já entenderam esse espírito contemporâneo, se adequando a essas narrativas e até mesmo fazendo projetos, muitos relacionados à responsabilidade social ou fazendo projetos de inclusão, projetos de dar voz a quem não tinha voz até anteriormente na sociedade capitalista. Você tem as universidades, poucas, mas algumas ainda, na direção dessa conscientização do ponto de vista do desenvolvimento de uma ciência que procure essas hibridações, essas novas formas de agir coletivamente também na direção do comum. E você tem os coletivos, que vai propondo essas novas formas que eu falo que é a nova forma de reencantamento do mundo, reencantamento das vidas, reencantamento de si na condição de pertencimento com os outros.
Então aqui esse garoto é o Renan, do Expressão Urbana SP. Eu fiz uns 8 passeios mais ou menos com eles. Eles fazem passeios com jovens do ensino médio e aberto ao público também, quem tiver interesse. Eles têm alguns trajetos, que é o trajeto da Consolação, trajeto do centro, trajeto da Vila Madalena e trajeto 23 de maio. E eu conheci o Renan e o Vinícius na universidade que eles estudavam, que eu dava aula na época. E nós tivemos uma afinidade não só intelectual, mas também uma afinidade mesmo de pensamentos e de afetividades. Nós já estamos na 3ª publicação científica conjunta com eles e é um trabalho de extrema troca, de muita potência criativa. E é muito bom aprender com esses jovens, porque aqui é o sentido pleno de você poder exercer o seu papel de educadora, que é você também se colocar no lugar de estar sempre aprendendo e sempre aberta a poder colocar coisas novas em movimentos para o mundo, porque é isso que a gente faz, a gente estuda tanto. Então nós fizemos, depois que eu fui acompanhando, eu falo, eles eram meu objeto de estudo, porque o que eles fazem? Eles pegam jovens, eles criaram circuitos de apreciação de grafite, pichação e de inscrições visuais urbanas pela cidade. Quando eu comecei aí, eu comecei a escutar os jovens que nunca tinham ido ao centro de São Paulo, porque o centro é sujo, o centro é feio, o centro fede, o centro tem morador de rua, o centro tem ladrão, tem tudo isso. Tem também, mas essa é a cidade que a gente vive. Então a proposta dos meninos é meio que uma educação fora da sala de aula. Então eles levam esses jovens para tirar esses jovens do centro deles, da bolha que eles são criados, fazem esses passeios pela cidade a pé. O passeio dura de 2 a 3 horas, você nem vê o tempo passar. E vem gente de todo tipo e jeito, e tudo que pode acontecer, acontece nesses passeios, e cada passeio é único. Esse aqui, gente, eu trouxe porque esse moço é um morador de rua. Ele é bem figurão ali do centro da cidade, ele é super carinhoso, mas vocês sabem que a maior parte dos moradores de rua, infelizmente, eles também têm um pouco de demência, né? E então ele achava um barato imitar o Renan. Então ele ficava imitando tudo que o Renan falava como se ele estivesse falando. Foi muito interessante e no final ele falou assim, eu só quero uma coisa de você. Eu olhei bem para ele assim, o quê? Um abraço. Pronto, dei um abraço nele, foi embora e ali os meninos ficaram todos assim, olhando aquilo, porque quem poderia imaginar que ele ia nos acompanhar durante todo o percurso e que no final das contas ele só pediu um abraço. Então é isso, a cidade ela tem essas questões, né? A gente costuma dizer que o campo ele é para a gente ser tocado por ele, né? Então é por isso a história da antropologia dos sentidos de David Le Breton e a antropologia urbana que a gente utiliza para fazer esses percursos etnográficos, é deixar se levar pelo campo. E aí o que acontece? Nós fizemos já um artigo que foi apresentado na Universidade Complutense de Madrid, que virou um livro, vai ser lançado agora. Nós fomos para a Unicamp em 2 artigos, um sobre uma análise comparativa entre o muralismo de São Paulo e de Belo Horizonte, o que acontece naquela cena cultural e o que acontece na cena cultural de São Paulo, que são estratégias completamente diferentes, porque em Belo Horizonte você tem um lugar estático para apreciação das empenas do muralismo, que o muralismo lá é novo. Em São Paulo você tem o muralismo por toda a cidade. O muralismo é aquela empena enorme, onde a gente vê aí os grafites do Cobra, enfim, dos grandes muralistas da cidade e internacionais também. E agora estamos aí também conversando a respeito de projetos futuros para desenvolver outras estratégias nessa cena de Belo Horizonte, que tem tido muito investimento e muito recurso para trazer para, vamos dizer assim, a cidade centralizada essa questão do grafite, do muralismo. Ou seja, então o
momento para a arte urbana, ele está muito propício, porque as pessoas estão entendendo essa arte que sempre foi considerada uma arte marginal, como realmente uma arte que ela é viva, né? Ela é sincera, e muitos desses artistas não têm nem condições de, quando eles começam principalmente, de pagar um curso. Eles vão se especializando com a prática e a vivência dessa tática do muralismo e da pichação. Então, essa é a imagem do Renan, do Expressão Urbana SP. Senta aqui e conversa comigo. Aqui também foi uma coisa muito interessante. A Carla Pilon é uma das idealizadoras desse projeto. É um trabalho de muito carinho, de muito afeto. Elas começaram no Copan. Elas colocam as cadeiras. A gente coloca... Oi, eu sou a Carla. A gente leva umas cadeirinhas de praia e a gente põe esse cartaz. E a gente senta numa roda e a gente convida as pessoas a virem conversar com a gente. A proposta é essa. Senta aqui e conversa comigo. O projeto já está fazendo 2 anos e ele é uma delícia porque a gente conhece pessoas maravilhosas na rua. A gente pensa que todo mundo pergunta, você senta para conversar com o mendigo? Eu falei, não, eu não sento para conversar com o mendigo. Eles são muito bem-vindos. Mas eu conheço arquiteto formado em Harvard, eu conheço cineasta, eu conheço professora de sociologia, de antropologia, artista plástico, dona de casa, costureira, cabeleireira. Assim, as pessoas pensam que estar na rua é estar só com o que tem de pior. Assim. E não, na rua a gente encontra o que tem de melhor na nossa sociedade. Fiz grandes amigos e assim, é uma delícia. Bem-vindos. Obrigada. Venham conversar comigo. Eu vou, às vezes, ao Orfeu, uma hora eu vou lá. Senta aqui e conversa comigo. E a gente foi fazer uma entrevista com a Carla também, para poder escutar e entender a dinâmica desse trabalho dela, como é que isso acontecia na cidade, porque vejam, gente, tá vendo que cada coletivo, cada projeto que acontece na cidade, todos eles têm, de fato, essas imbricações comuns, que é essa tentativa por uma via melhor, por uma condição de vida melhor, por um bem viver, por conversar, por ser ouvido. Então, a gente buscou aí também entender um pouco. Esse aqui foi mais uma incursão etnográfica na Praça Roosevelt. A pergunta era como a sua vida na cidade pode ser melhor. Se vocês entrarem no site do BR Cidades, vocês vão encontrar uma plataforma e as pessoas ali têm as opiniões e as mais votadas, depois eles levam isso lá para os tomadores de políticas públicas para que isso seja incorporado nas pautas políticas efetivas da cidade. Então todos eles têm, de fato, essa via política para essa mudança da sociedade. Aqui, quando a gente descia a Praça Roosevelt, tinha esse carrinho todo colorido, né? Projeto Leitura, pode pegar. Então, às vezes acontece. Então, assim, um olhar atento também vai mostrando essa... O que é essa vida na cidade? Será que é só aquela vida do churrão ou tem essas outras coisas também acontecendo? Tem sempre esse sentido aí dessa simultaneidade, né? Lá nas aulas de tendência eu costumo dizer que toda tendência tem uma contra-tendência. Se eu tenho slow food, eu tenho fast food. Então a vida também é assim. Se na direção da agonia de Eros, eu também tenho outro Eros aqui sendo revitalizado, obviamente, para quem se permite se revitalizar. Essa é linda. Nós fomos participar de uma manifestação para uma cosmoecovisão. Esse foi um encontro descendo o Vale do Anhangabaú na direção do Bexiga. É praticamente uma procissão, foi maravilhosa, com os Guarani Mibiai. Eles estavam reivindicando, plantando felicidade, né? Aí fala assim, mas e aí, qual é a reivindicação deles? Né? As mesmas reivindicações que são as nossas reivindicações. E esse dia foi maravilhoso, que foi um encontro de vários coletivos que caminhou em direção ao Bexiga. O Bexiga e Centro hoje, alvo de disputas
pelo mercado imobiliário, né? E então as resistências estão aí. E vários coletivos então foram chamados para esse clamor coletivo na direção do Bexiga. Foi um grande primeiro, eles chamam de manifestação, uma festa, aí também liderada pelo pessoal do Teatro Oficina, na direção do Bexiga, em função da memória do Bexiga, em função do patrimônio do prédio, que é tombado, né, pelo patrimônio histórico ali, o prédio da Lina Bobardi. E então nós caminhamos e foi um dia maravilhoso, eles cantavam, a gente cantava com eles, né? Então o povo Guarani, Mibiai, resiste em Sampã. Aqui foi um abraço, então a gente chegou lá no Bexiga, teve a manifestação e era uma energia tão boa, gente, era muita gente. Era inacreditável como que um domingo, como que pode, como é que tem isso em São Paulo? Tem, São Paulo é maravilhoso. Eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte, mas eu amo São Paulo porque São Paulo tem essas coisas, né? Que só tem aqui, impressionante. Então a gente foi, fomos lá, abraçamos aqui, não abraçamos árvore, abraçamos o entorno do teatro, tava um calor e foi muito bonito mesmo, assim, era uma energia muito boa. Então a gente participou desse movimento. Olha quanta gente. Então teve música, teve festa, teve abraçaço, teve água, teve performance. Nós passamos aí uma tarde fazendo esse percurso etnográfico. Então aqui os Cidades Afetivas. Cidades Afetivas, então, é a partir dessas vivências e experiências com os coletivos que ocupam as ruas, as praças, espaços públicos na cidade de São Paulo, procuramos entender a ação do Homo Urbanus, que ele é capaz de produzir acontecimentos que poderão metamorfosear as cidades e a si mesmos. Os coletivos aqui tratados estão alinhados de formas e intensidades diferenciadas às ideias do convivialismo, as ideias do bem viver e do princípio político do comum. O convivialismo é desse livrinho aqui, também vou deixar aí circulando para vocês darem uma olhada. Distantes do poderio do agenciamento e da indexação ao modelo hegemônico, esses coletivos caminham por novas vias que podem nos levar ao bem viver e reinventar as cidades para a convivialidade, a reescrever novas narrativas, novos entrelaçamentos entre os sujeitos e o espaço que coabitam. Então, é isso que o Morin vai chamar de novas vias para esse futuro da humanidade. Aqui estão todos os nossos contatos, o meu e o do Sidney. As informações sobre Cidades Afetivas, a gente tem o site, tem o canal do YouTube, tem o Instagram e tem o Facebook. Nos acompanhem. Então eu queria assim agradecer vocês pela participação, pela presença, por essa sexta-feira que foi ótima. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as nossas ações. Obrigada pelas contribuições. E a gente fica aí à disposição para que vocês possam conversar com a gente, dialogar. Tá bem? Muito obrigada por essa permissão também de entrar na vida de vocês. Obrigada.